Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, com todos vocês. Deus abençoe a cada um que for assistir esse vídeo. Aqueles que também não assistiram até o fim, não quiser assistir também, que Deus abençoe da mesma maneira. O importante é que a gente fez um trabalho para compartilhar com os irmãos. Esse trabalho é um trabalho que está desde mais ou menos 2 anos, 3 anos pronto já em meu computador, que eu fui apanhando os versículos à medida que eu ia estudando e lendo a Bíblia, a respeito de até outros temas, né? Mas vinha aquele entendimento e eu fui colocando. E esse dia agora, essa semana, eu dei uma melhorada nele, uma arrumadinha mais ou menos, em ordem, mais ou menos em ordem, daquilo que a gente quer falar, para poder passar para os irmãos, entende? Eu estou mostrando isso aí e gostaria que os irmãos assistissem, entende? Esse trabalho vai servir para aqueles que são pós-tribulacionistas, para aqueles que são pré-tribulacionistas. Eu acredito que vai abrir o entendimento de muita pessoa, porque eu venho falando coisas, explicando aí coisas que eu nunca vi falar nos estudos bíblicos, nas escatologias, nos vídeos que estão aí. Não são citados esses versículos do Velho, do Novo Testamento, e nem comentado da maneira que eu estou comentando, entende? Claro que eu não sou um excelente apresentador, nunca fui, né? E também não sou um excelente pregador, mas eu gosto de observar as coisas que Deus me revela, que abre o olho para que eu veja melhor a palavra mais a fundo, né? A essência da palavra. Então, o irmão continua assistindo esse vídeo em seguida, né? Porque esse aqui é apenas uma aberturinha que eu fiz para explicar para os irmãos. E gostaria que os irmãos também, aproveitando que todo mundo pede, também compartilhasse, porque é muito importante isso aí, irmãos. Muito importante que os irmãos, para mim e também para os irmãos, para a igreja, compartilhassem. Outra coisa, eu estou fazendo esse vídeo, esse trabalho desse vídeo, a partir do 3º, 4º, último vídeo que eu fizer, eu vou colocar o arquivo dele, do Word, do jeitinho que está aqui, para que os irmãos possam usar também e discutir nos eventos escatológicos, no seu vídeo, no seu filme. Pode fazer também, irmão. Melhore ele, modifique, tire aquilo que o irmão achar que é melhor tirar e também acrescente alguma coisa que precisar acrescentar. Dá uma melhorada neles, da maneira que o irmão quiser, e pode também distribuir, não tem problema, irmão. O que é meu é de vocês, na questão dos trabalhos para orientar e evangelizar e preparar o povo para o arrebatamento, irmão. Nós estamos exatamente no último dia e eu tenho certeza absoluta, pelos vídeos que eu vejo aí, os comentários, a maioria dos irmãos, a maioria da igreja não está sabendo ainda o que está acontecendo no mundo, entende? Nós estamos muito mais adiantados do que a maioria dos irmãos pensa. Nós estamos, eu acho que até já terminou o tempo de Deus. Agora Deus está dando alguns segundos para nós. Entende? Vamos distribuir isso aí e levar a sério, irmãos. Sem sensacionalismo, sem estar preocupado com outros detalhes no vídeo. O importante é a mensagem, é o conteúdo em si. Deus abençoe e que o irmão continue no decorrer do vídeo. Obrigado, irmãos. Como os irmãos sabem, o próprio Senhor Jesus nos prometeu em João 14, 2, 3, Mateus 24, 15, 28, 36 e 44. Que dá a entender, pelo menos aqui em João 14, 2, 3, aqui está literalmente falando que Deus vai levar o povo dele para algum lugar, entendeu? Vai levar para o céu, para onde ele estiver, nós estejamos também. Então ele não vai levar aqui para a terra, porque aqui para a terra nós já estamos. Ele falou que ele vem buscar, nos levará para onde ele estiver, nós estejamos junto com ele. Então a ideia de que não vai ser levado para o céu, que não vai ter uma outra dimensão, um outro espaço não físico pelo qual os crentes vão, isso é inegável. Tem várias partes na Bíblia que falam sobre isso, além desse aqui. Eu creio que o mais forte, literalmente mesmo falando, é esse aqui. E Jesus sempre referiu ao reino dos céus, nos céus, lá, né? No caso lá, por exemplo, vamos ver, irmão, fazer uma pequena reflexão. Jesus falou assim, não construir tesouros na terra, mas antes construir no céu. Entende? Então tem um lugar preparado. Fala centenas de versículos na Bíblia, vai falar sobre esse lugar preparado, que Jesus se refere. O próprio Senhor Jesus, quando fala, eu vim buscar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. Se ele veio buscar, é para levar para algum lugar. Então tem muitos irmãos, muitas denominações, religiões, que falam que o reino
os céus, o reino dos céus será aqui na terra mesmo. Sim, o reino dos céus vai ser na terra. Todos os salvos vão governar, vão ser ministros do Senhor, reis e sacerdotes aqui na terra também. Porém, a morada de todos eles é celestial, não é física na terra. É no outro plano, outra dimensão. E pelo menos é o que a gente consegue entender nesse sentido. Mas vamos para frente, irmãos. Então Jesus prometeu que vem nos buscar e que Ele vai nos levar para algum lugar. Agora, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, conforme a gente colocou esse tópico aqui, né, esse título. E vamos ler aqui, ó, o próprio Senhor Jesus disse, né, o dia e a hora ninguém sabe. Todo mundo entende isso aí, nem ainda os anjos dos céus, apenas o Pai que está nos céus. Mateus 24, 36. É um erro a gente prever datas, dias e horas. A gente tem ciência disso. Nós temos ciência, eu tenho, todos os irmãos, a maioria pelo menos tem. Claro que tem alguns aí, como diz aqui o texto, né, que tem feito alguns falsos profetas, né, alguns que correm o risco aí, que se arriscam a dar datas e até meses aí. Não, isso também não, né? Não é isso que a gente está falando. A gente fala dentro de um período ali, a gente pode até arriscar, embora que muitas vezes a gente também se engane e erre. Então, e muitos desses têm caído em vergonha, se é que tem vergonha, porque continuam falando e continuam marcando datas ainda. É só olhar para o YouTube que você vai ver, né, que os irmãos verão muitas pessoas fazendo isso. No entanto, é interessante entender que Jesus não tenha dito nem a data, nem a hora, mas nos orientando como objetivo de estarmos preparados, vigiando, dando os sinais, né, e tempos, né, quando Jesus deu os sinais e tempos, pelos quais devemos olhar para ter ideia de quando serão estas coisas. Jesus já nos deu esses acontecimentos, esses sinais, para que nós ficássemos apercebidos. Vamos ler em seguida. Em Mateus 24, 42 a 44, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Aqui o crente é chamado para vigiar, esperando a vinda do Filho do Homem. Jesus, além disso, nos deixa dito: aprendei, pois, da figueira a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então veja bem, irmão, o quanto que pesado e literalmente é afirmado. A afirmação do Senhor ela é forte aqui nesse texto, né? Quais são todas essas coisas a que o Senhor se refere? São os acontecimentos, guerras, rumores de guerra, terremotos, essas coisas todas, né? Guerras e rumores de guerra, as coisas começou da Primavera Árabe para cá, que eu tenho sempre comentado nos meus comentários, nos vídeos das pessoas que lidam com esse assunto, eu tenho feito esses comentários. A partir da Primavera Árabe, a coisa no mundo tomou um rumo totalmente diferente. Entende? A coisa se tornou às claras, porque até então era meio oculto que o inimigo trabalhava nas nações, nos governos, na política, né? Era oculto. Agora não, agora publicamente mesmo, é discutido assim cara a cara, e as coisas mudaram praticamente, quase tudo já. As leis e os costumes estão praticamente mudados, não tem o que mudar mais, quase, não tem. Em relação à lei de Deus, né? Que a lei de Deus é a lei que era para nós todos governar as nossas nações, os nossos estados, os nossos municípios, para governar através de Deus. Foi para isso que ele deu a lei para nós. Agora os homens criaram a lei deles, né? E eles, no início, até que era mais ou menos baseado na lei de Deus. Depois, com o tempo, foram adicionando lei do mundo, lei de Satanás, do inimigo, que não tem nada de justiça, não tem nada de socialmente falando, não tem nada de amor, de misericórdia, não tem nada, entende? Então as coisas começam a complicar muito a partir de 2014. É só observar na história política, na história aí nas mídias, aí tem tudo aí para os irmãos perceber que de lá para cá as coisas mudaram muito, né? Questão de direitos humanos, de direito da mulher, direito do adolescente, de direito das pessoas que são
estão fora da lei, e coisa assim, sabe? Aqueles que produzem trabalho são mais perseguidos, mais punidos, mais cobrados, no sentido de imposto, de responsabilidade, quanto que as pessoas que agem fora da lei são protegidas pela própria lei. Então, é bem ao contrário do que está escrito na Bíblia, né? Então, isso aí são todas essas coisas. E daí tem a questão das guerras e rumores de guerra. Nós sabemos também que de 2014 para 2012, as coisas mudaram muito, entende? Depois começou a Primavera Árabe, na questão social, política, econômica, na questão de classes, virou, assim como se diz, um caos no mundo, principalmente na região da Europa, Ásia, Oriente Médio para lá, entende? E a questão das guerras, né? Mas vamos para frente então, vamos seguir em frente. Coloquei um texto aqui, irmãos. Olha, eu fiz um trabalho aqui, apanhando alguma coisa, que até nem está muito inserido no arrebatamento, mas é importante nós ler e meditar nisso aqui. Ó, aqui eu creio que o escape de todas estas coisas, ou as coisas, seja a tribulação. Provavelmente será por meio da salvação e arrebatamento. Também eu poderia colocar tribulação e morte, inclusive, né? Morte, ou seja, condenação. Aqui, eu fiquei meditando depois que eu escrevi isso aqui, irmãos. A gente sabe que tem muitos testemunhos, às vezes próprio até de pessoas, a gente analisando, e a gente sabe que na hora que uma pessoa morre, o corpo dela, o físico, a alma dela, ela é disputada. Vem os demônios que levam, né? Tem exemplos, tem filmes disso aí, os demônios levam para o inferno, né? Outros a gente sabe que sobe para o céu. Então eu acho que na hora da tribulação, vou supor, se seja isso, talvez até o escape, o livramento, em que alguns lugares se refere, nem todos, alguns lugares na palavra, eu vou dar alguns aqui. Vamos dizer, na hora que vem alguém, vamos supor lá, degola a pessoa. Em vez do demônio, os espíritos malignos do diabo levar para o inferno, vem os anjos do Senhor e capta a alma daquela pessoa e leva para o céu. Entende? Então, esse pode ser o livramento, entende? Na hora da tribulação, entendeu? Ou até nem sentir dor, né? Vamos supor lá, a pessoa é degolada, na hora que começa a passar faca, talvez eu creio que Deus livra ela daquela dor, e já leva a alma dela para o céu. Eu estou imaginando isso. Eu tenho chorado muito quando, já em 2014, início de 2014, eu vi as pessoas degolando as pessoas no Iraque, na Síria, aos milhares lá. Então eu chorava muito e falava: Senhor do céu, tenha misericórdia. Mas então eu penso assim, irmão, também o livramento, não somente o arrebatamento, mas o livramento pode ser também nesse sentido. E eu acredito que pode ser nesse sentido também, em muitos lugares. Vigiai, pois, olha aqui, ó, Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Então, escapar também já significa um livramento, não da morte, mas da grande tribulação, ou seja, ser protegido por Deus de alguma maneira, não somente o arrebatamento, como a gente espera, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, você entende, irmão? Aqui eu estou falando de escapar no sentido de o mal não vinha até a gente, não vinha perseguir a gente. Então eu creio que as pessoas que estão em santidade realmente, diante de Deus, perfeitamente diante de Deus, sem constrangimento, sem mágoa, sem nada, tão limpinha diante de Deus, Deus vai abençoar essas pessoas, irmãos. Eu acredito nisso aí. Eu tenho um entendimento nesse sentido. Vai escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Quais são as coisas? As perseguições, as mortes, terremotos, enfim, todas as coisas. As coisas que hão de acontecer, né, dos acontecimentos que virão, seja ele político, seja ele guerra, seja o que for, irão escapar dessas coisas. E daí estarão em pé na presença do Filho do Homem. Aqui, nesse caso, se vão escapar dessas coisas, provavelmente serão arrebatados e estarão em pé na presença do Filho do Homem. Então, aqui indica também o arrebatamento. Indica duas maneiras: escapar no sentido de ser protegido, para não ter dano físico e nada, e ao mesmo tempo estar na presença do Filho do Homem,
através do arrebatamento, porque o corpo será transformado, né, que nós vamos ver lá mais para frente. Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, ó, aqueles que guardam, perseverai, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha, se ele vai guardar da hora da provação, é que ele nem vai provar esses que estão na perseverança. Claro que os que não estão vão ser provados. Isso é indiscutível. Jesus vai provar, ele vai pôr a prova toda. Ó, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Então, os cristãos que estiverem realmente santificados, realmente cheios do Espírito Santo de Deus, que é acesa as suas lâmpadas, não passarão pela provação. No meu entendimento aqui dá para entender isso. Que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui está falando então de uma provação. Não sei se essa aprovação significa a grande tribulação. Eu creio que é outra coisa. A aprovação é uma coisa, que é a perseguição dos santos do Altíssimo, lá em Daniel capítulo 24, capítulo 7, verso 25, perdão, deve falar aqui dos santos do Altíssimo, que são os cristãos. Não existe santo do Altíssimo sem que seja cristão convertido, nascido novo, né, que esteja corretamente diante de Deus. Então aqui, ó, veja, vamos reler de novo aqui, ó. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, né, perseverar até o fim, também sem pecar, né, que é sem pecar, perseverar sem pecar, independente das tribulações, das provações, também eu te guardarei da hora, agora sim, da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então Deus vai livrar um povo dessa provação, entende? Ele vai livrar, que é vir sobre o mundo inteiro, que também muitos entendem que é a grande tribulação. Eu penso que já é a perseguição dos cristãos que está acontecendo no mundo inteiro. Vamos para frente, irmão. Fica aí, por irmão, meditar nesses textos. Esses textos é muito bom meditar e olhar o significado da palavra em hebraico, analisar bem, para poder estudar. Eu já fiz tudo isso aí, então por isso eu estou fazendo esses comentários, estou sendo bem alongado. Daniel 11:33. Olha só, irmão, olha só que maravilha aqui. Esse aqui, Daniel, é para os final do tempo, entende? Não, talvez não seja muito no final, mas provavelmente no final do tempo. Ó. Olha só, os entendidos são os salvos, aqui, são os que nasceram de novo. Porque sem nascer de novo não tem como entender, né? O próprio Senhor Jesus diz para Nicodemos que se não nascer de novo não pode vir e nem entrar no reino de Deus. Então os entendidos são aqueles que nasceram de novo. Então tem muitos, a gente sabe que infelizmente tem muitos cristãos que ainda não tiveram essa oportunidade de novo nascimento. Né? E outros que se dizem cristãos e não são. Né? A palavra diz lá na Apocalipse, na igreja de Laodiceia, se não me falha a memória, né? Aqueles que dizem ser judeus não são. Então tem muitos que se dizem ser cristão e não são. Os judeus e cristãos é um povo só, é o mesmo povo. Não tem como diferenciar, porque nós somos descendentes nós somos os filhos. Quando Deus se refere no Velho Testamento, os filhos do meu povo, ele está se referindo à igreja. Quando Deus se refere a filha do meu povo, também está se referindo à igreja, né, a noiva. Então, os descendentes também do meu povo, também de Abraão, do meu povo, também está se referindo à igreja, o descendente. Não tem outro descendente a partir de Jesus. É fácil entender lá no Salmo 89, que eu vou citar mais na frente também. Então vamos lá. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. É o que está acontecendo hoje. Os que têm o entendimento estão ensinando hoje as pessoas a buscar a salvação, a se livrar do mal, da perseguição, da condenação, né? É o que está acontecendo aí até hoje, inclusive, principalmente agora começa mais. Todavia, por muitos dias cairão pela espada, e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Então as pessoas que muito durante esse tempo, desde a época que Jesus foi, estão sendo perseguidos, estão ensinando as pessoas, estão pregando o evangelho, que é essa nossa função de pregar o evangelho, de levar a mensagem
aos evangelhos. Aqueles que não podem levar têm que contribuir com dinheiro, né, irmão? Não tem como não contribuir, né? Se você pertence ao reino dos céus, você tem que, se você não pode ir pregar, se você não pode ministrar uma palavra, se você não pode orar, se você não pode interceder, socorrer alguém, então ajude com recurso para que eles vão. Se é que você faz parte dessa nação, desse governo do Senhor Jesus Cristo. Então tem que ter o recurso financeiro, porque quem dá o recurso financeiro para nós é o próprio Senhor Jesus, não é outro não. Não se engane que não é outro. É o Senhor Jesus que nos capacita para ganhar, para receber e para contribuir com os necessitados, para fazer justiça na terra. É assim que nós temos que ser, irmão. Eu levei muitos anos para entender isso, mas pela glória e misericórdia do Senhor, eu acabei entendendo. Tem aqueles que fazem parte do reino, trabalham pelo reino, lutam pelo reino, em todos os jeitos que podem imaginar, inclusive, principalmente financeiramente. Né? Vamos lá então, irmão. Desculpe eu me exaltar assim, ficar meio... Mas a gente sente esse sentimento que provoca isso. Sentimento de responsabilidade, de obrigação, inclusive, de servir a Deus com amor, com zelo, com gosto, de se doar, de se dar pela vida e pelas almas. Eu depois de muitos e muitos anos que eu botei esse sentimento no meu coração, que o Senhor me abriu os olhos, porque eu orei pedindo que o Senhor me desse entendimento e sabedoria da sua palavra. Então vamos lá, mas caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, muitos porém se ajuntarão a eles com lisonja. Então as pessoas começam a ver as pessoas perseguidas e começam a dar avivamento, né? Provoca o avivamento quando vem a perseguição. Alguns dos entendidos cairão também, olha aqui, ó. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos. Aqui está falando da alma, irmão. Muitos vão morrer para que seja acrisolado e purificado. Mas como assim? A pessoa vai morrer para ser purificado? É só morrer que é purificado? Não, irmão. Jesus falou, aquele que salvar a sua alma, sua vida por causa de mim, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua alma, a sua vida por causa de mim, salvar-la. Então o que ele está dizendo aqui é que vai chegar o dia, que está chegando e já chegou, né? Eu digo que sempre foi assim, desde a época de Jesus, mas a coisa, como diz, de 2014 para cá mudou bastante. Quando eles começaram a degolar, a prometer que vão eliminar todos que estão na face da terra ali em 2014, né? Já começou isso daí, entende? Um pouquinho antes até, mas em 2014 foi quando eles invadiram o Iraque, eles começaram já a anunciar publicamente e degolar os que estão na frente da câmera, passando para o mundo, para amedrontar os cristãos e prometendo eliminar todos eles da face da terra. Então sempre estão fazendo esses vídeos aí, espalhando para o mundo aí. É só olhar para a internet que os irmãos vão ver isso aí. Bom, vejam a data também, quando começou isso aí. Só verem a data, já vão ficar sabendo da data das imagens, dos filmes, né, das publicações, das notícias, e saberão quando começou tudo isso. Começou praticamente com a Primavera Árabe, depois em 2012, daí em 2014 eles puseram em prática já a perseguição dos cristãos, do Santo do Altíssimo. Até o fim, lá vamos lá, então serem acrisolados, purificados e emagrecidos até o fim do tempo, que é o que está chegando, nós estamos no fim do tempo. Pois isso ainda será para o tempo determinado, perseguição e morte dos cristãos. Então vai até o tempo determinado, que Deus vai determinar. E lá em Daniel, mais na frente, nós vamos ler sobre isso aí, que o tempo que ele próprio fala, que já foi determinado, né? Até o tempo determinado. Qual é o tempo determinado? A quantidade de tempo, pelo menos lá diz que é 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, se não me falha a memória. 3 anos e meio. Que serão perseguidos, foi permitido perseguir o Santo do Altíssimo e vencê-los por 3 anos e meio. Depois, o ancião de dias, que é o próprio Senhor Jesus, né, vem guerrear e tomar o reino. Vamos lá. Aqui haverá um livramento. Creio que da perseguição e da grande tribulação, ou seja, o povo será tirado, protegido e escondido. Olha aqui. Olha aqui de novo, 12, aqui já é do capítulo 12. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo,
todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui está falando aquele livro da vida, aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que continua com o nome escrito no livro da vida, vai ser livrado, vai ser livrado do que? Eu creio que da perseguição, né, da guerra, dos problemas. Deus vai livrar de uma maneira ou outra, né? Aqui a palavra livrar é dar liberdade, fazer livre, salvar, preservar, livrar da peste, defender, tirar de dificuldades. Então pode ser que Deus venha tirar também, que seria o arrebatamento, né? Nesse povo. Ó, Daniel 12, 1, 2, irmãos. Leiam lá. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Eu entendo que aqui está se referindo ao arrebatamento. Há muitos anos, 2012, já andei discutindo com os pastores dos Estados Unidos pela internet sobre esse assunto aqui, irmão. Que ele diz que o Velho Testamento não tem nada a ver com a igreja. Para mim, o Velho Testamento, desde a primeira palavra, do princípio, já fala da igreja, já fala da salvação, já fala da morte de cruz do Senhor Jesus. Claro que eu vim saber isso depois, mas eu tinha já esse entendimento. Tanto que 6 meses antes de eu ver um vídeo a respeito desse assunto, eu estava escrevendo um pequeno livreto aí, falando sobre exatamente esse tema que eu citei no meio do livro, né? O livro para evangelismo, bem no fim, no meio do livro, o Senhor foi me abrindo a mente e foi me mostrando as coisas, e eu tive que colocar esse parênteses dentro desse assunto, dentro do livro. E sempre tive esse entendimento, que o Senhor Jesus, ele é a palavra. Tudo que está escrito no Velho Testamento, ele é o verbo. Tudo que está lá foi por meio de Jesus. Foi Jesus que veio frente a frente com Moisés, foi Jesus que falou, foi Jesus que determinou, era ele que estava junto conversando com Moisés. Desde o início da Bíblia, lá em Abraão, foi o próprio Senhor. Okay? Ele é a voz de Deus, ele é a fala de Deus, é ele que estava falando, é ele que estava ministrando a palavra, que é ele próprio a palavra, né? Porque ele é o verbo, e ele se fez carne depois. Mas é o próprio Senhor Jesus. Vamos lá. Livrar-se ao teu povo. Vamos lá. Tempo do fim, Daniel 12, 10. Muitos, mais aí no 12 agora, no versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Muitos. Né, no tempo do fim. Aqui está falando do tempo do fim. Você pode ver o capítulo 12 de Daniel, já é no tempo do fim. Aqui provavelmente também já está no tempo do fim já. Mas o tempo do fim, no caso da Bíblia que eu tenho, ela está mostrando que aqui a partir do capítulo 12, pelo menos os textos. Mas eu acho que já tem esse entendimento que desde o capítulo... do capítulo 12 mesmo aqui, ó. Está desde o capítulo 12. É o tempo do fim, tá certo? É que eu pensei que era o 11, não, é o 12 mesmo. Então tá o 12 ali, né? Está o 12 aqui e está o 12 aqui. Eu achava que aqui estava 11, mas me deu um branco na hora aqui, mas perdão, irmãos. Então vamos lá. Então é o tempo do fim. Então muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Então através da morte, inclusive, se ama Jesus, se realmente ama Jesus. Ó, se você ama Jesus de toda a tua alma, toda a sua força, de todo o seu coração, você dá vida confessando que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, se não ama o suficiente, aí você vai amar mais a sua vida do que a do Senhor Jesus. Aqui que está a prova. Aqui é que está a prova dessas pessoas que estão sendo provadas. Eu, por exemplo, eu costumo comentar, irmãos, que quando eu faço comentário para as pessoas aqui em casa, na igreja, onde eu ando por aqui, na minha cidade, e também até pela internet, para alguns eu tenho falado, feito comentário nos vídeos. Olha, aqueles que a partir de março de 2014, no Iraque, com a invasão do Iraque, ficaram lá, aos milhares, foram mortos e degolados, a proposta é essa: ou você nega Jesus, todos os cristãos negam Jesus, e se converte ao Islã, ou você tem 24 horas para esvaziar a cidade, para sair da cidade, só com a roupa do corpo, entendeu? 24 horas, foi dado um aviso lá antes, todo mundo sabe, está nas notícias, para ele sair. E aqueles que não saíram, provavelmente eles chegaram. Você é cristão? Eu sou. Então, você tem uma chance, você vai ter que negar Jesus e se converter ao Islã, senão só resta a nossa espada para você.
Ora, irmão, teve muitos, isso aí para mim já é a grande tribulação, é uma aprovação muito grande. Essas pessoas já passaram, né? Os que foram degolados certamente já estão com o Senhor nos ares, lá no altar. Aqueles que negaram já estão condenados, é o que o próprio Senhor fala, né? Então, eu acho que começou isso aí em dois, acho que começou não, começou exatamente isso aí, não tem como negar, é fato já. É só olhar para a história, olhar para a mídia aí, para as notícias, que você vai ficar sabendo disso. Depois, em seguida, ali 3 meses, entraram na Síria e já declararam que o califado foi revivido, ou seja, reviveu, né? O califado foi revivido. Então, que é o sistema de governo otomano dos muçulmanos lá, para governar, foi o 7º império, agora é o 8º, que é o neo-otomano agora. Eles estão montando, estão falando isso faz 13 anos, irmão. Não tem como discutir, nem com eles, nem com ninguém. Eles estão falando, estão anunciando todo dia, toda hora, todo minuto nas mídias lá daquela região. Que a cabeça deles só está nisso, montar o Império Otomano e dominar o mundo com a religião do Islã somente. Para isso, todo mundo tem que negar Jesus, se quiser permanecer vivo, senão eles eliminarão todos. É o que eles falam todo minuto lá, toda hora, de noite. E para isso eles estão enchendo o mundo de muçulmanos, através, como refugiados. Claro que só vem homem, né? É só observar isso. As mulheres e crianças estão ficando para lá, estão ficando com eles lá. Então vamos lá, irmão. Tempo do fim de Daniel. Já falei isso aqui. Olha aqui uma coisa muito importante que ninguém leva em consideração. Eu nunca vi ninguém falar, né? Mencionar isso aqui, ó. As tendas de Judá, no meu entendimento, é a igreja, e será salvo antes da nação de Israel, creio que seja pelo arrebatamento, né? Olha só, Zacarias 12:10. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Olha, eu creio que nós somos a tenda de Judá, a casa de Judá, pertencemos à casa de Judá, né? Somos israelitas, somos judeus, né? Pertencentes à casa de Judá, porque somos descendentes do Senhor Jesus Cristo, conforme está no Salmo 89, né? E o reino do Senhor Jesus não tem fim, e ele é o leão da tribo de Judá. Então, por esses motivos que está aqui, que está na Bíblia e outros, né? Eu creio que nós somos o cristão, a casa de Judá, que são os descendentes, né? De Judá, do Senhor Jesus. Então, vamos lá, que são os filhos do Senhor Jesus, né? Que ele vai apresentar aqui, pai, que estão os filhos que tu me deste. Entende? Então, ele vai apresentar os seus filhos, que somos nós, os descendentes do Senhor Jesus Cristo, espiritualmente falando. Então, somos a casa. Então, aqui está bem claro, irmão. Primeiramente, salvar as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém, não, os habitantes de Jerusalém, irmão, vamos observar isso, não sejam exaltados acima de Judá, ou seja, não sejam exaltados acima da igreja. Entendeu? É o meu entendimento, que os irmãos me perdoem, mas está escrito. E quanto que está escrito, né, é um fato que não tem como mudar. Está escrito, está escrito. Quem falou foi o próprio Senhor, foi o profeta Zacarias. Vamos lá, Zacarias 14:5. Então, olha, depois que está acontecendo coisa, então virá o Senhor, depois da tribulação, os irmãos vão ler o texto lá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Ora, quando Israel estiver cercada, sitiada, vai aparecer, aqui, ó, vai aparecer todos os santos com ele. Os santos são os cristãos com ele, que é em Jesus Cristo. Eu coloquei até numa outra parte aqui, até melhorei a ilustração, mas provavelmente eu vou repetir lá na frente. Depois eu vou lembrar aqui, ó, Zacarias 14:5. Se não for esta mesma Zacarias, talvez de outro livro, que está também isso aí. Porque todos os profetas falam a respeito da mesma coisa, né? Em épocas diferentes, mas falam a mesma coisa. Vamos lá. Isaías 13:3. Eu também chamei os meus valentes para a minha ira, aqueles que exultam com a minha exaltação. Entende? Então aqui Deus está falando também do povo dele, do povo salvo, que vão, junto com o Senhor Jesus, combater também, estar junto com o Senhor Jesus no dia da guerra, no dia da ira do Senhor. Vão estar com ele. Então já está no céu com ele. Esse aqui já fala
né, ou da grande tribulação ou do juízo, que não dá para mim, ainda não consegui ainda separar os dois. Para mim, a grande tribulação e o juízo é a mesma coisa. Não confundir com perseguição dos cristãos, que começa dos santos do Altíssimo, que é uma coisa, por 3 anos e meio, e depois perseguição de Israel, que é 3 anos e meio também, que está os 3 primeiros anos e meio dentro do acordo dos 7 anos de paz, que ele vai cessar com 3 anos e meio só, né? E daí o Senhor vem também em seguida, né? Na verdade, tem os 3 anos e meio dos cristãos, aí vem o acordo de paz, mais 3 anos e meio dá 7 anos, né? Ou, perdão, o 3 anos e meio está fora dos 7 anos do pacto, que não tem nada a ver com 7 anos de tribulação, irmão. Pelo amor de Deus, é outra coisa diferente. A tribulação é depois que termina tudo isso aí. Depois que Jesus vem, né, e elimina o pessoal lá que traz o Gog e Magog dentro de Israel, o Senhor vem com os santos, com ele no céu, depois é que vem aí a ira de Deus e a grande tribulação, daí, já com os santos com ele. Aqui é o que está falando nessa palavra, irmão. Dá uma olhada no texto, estuda muito bem e também olhe sempre, que muitos irmãos não têm a Bíblia eletrônica, aquela uma que você clica na palavra e mostra em hebraico o que significa. Então tem muita revelação por trás disso aí, mas quero fazer um comentário aqui, irmão. Tem muita revelação por trás das palavras, no caso em hebraico, das traduções, que só vão entender também aqueles que têm, infelizmente, aqueles que têm essa Bíblia eletrônica no seu computador, que clica na palavra e ela aparece a janelinha, mostrando a raiz dela, a origem dela e o significado dela, o que quer dizer exatamente, qual é o objetivo dessa palavra estar ali. Às vezes é usada a mesma palavra por 2 motivos, por palavras diferentes e assuntos diferentes em hebraico. Então isso aí causa confusão, principalmente nessas traduções, novas traduções diferentes, versões diferentes da tradução da Bíblia, entende? O melhor é João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Essa é a mais próxima dentro do hebraico e do grego, para se estudo, irmão. Aquele que está com outros tipos de... perdem a bênção de Deus. Muitos perdem, dá muita confusão. Eles alteram as palavras, que daí já não vai bater com o hebraico, não vai ter hebraico para procurar, para ver, e altera também a posição das palavras, né? A maneira de falar. Isaías 13:3, eu também chamei os meus valentes. Isaías 13, mesma coisa, que estava lá em Zacarias, eu também chamei os meus valentes para a minha ira, aquele que exulta na minha exaltação, também está em Isaías, mesma coisa. Isaías 26, olha, esse aqui também eu nunca vi ninguém comentar. Aqui nos dá a impressão de um arrebatamento, de uma proteção de Deus, que provavelmente é o arrebatamento, né? Vamos lá, está falando de arrebatamento por quê? Porque aqui está falando de ressurreição, e a ressurreição vai acontecer na véspera do arrebatamento, junto com o arrebatamento praticamente, né? Um pouco antes, vai ser a ressurreição dos mortos. Os teus mortos viverão, e os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no porque o teu orvalho é orvalho de luz. E sobre a terra das sombras faloás cair o orvalho de Deus. Provavelmente, eu penso que, não sei se é os anjos que vêm buscar, daí a gente não entende o que vai acontecer, mas o interessante é que Deus chama o povo, ele fala, vem povo meu, olha, vem. Quando Deus está chamando, vem povo meu, Deus está nas alturas. Deus não está do lado, sei lá, não entende? Então, aqui você tem que ter um entendimento. Vem povo meu, vem para perto de onde eu estou, provavelmente. Deus não estaria aqui na terra ainda. Entra nas tuas câmaras, algumas traduções dão aposentos, quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois, eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, aqui é a ressurreição. Então, Deus está fazendo uma chamada para o povo dele se preparar e para subir com ele, provavelmente. Esse é o meu entendimento,
meus irmãos, olha aqui, ó, eu nunca vi ninguém citar isso em debate, nem em vários versículos que estou citando aqui. Vocês vão concordar comigo que quase ninguém fala sobre isso aqui, só fala Tessalonicenses, mas não sei o quê. Então não é assim, a Bíblia está cheia de propostas, desde o início, desde Gênesis, lá já tem um monte de proposta para a salvação, já fala do arrebatamento, né? Lá Enoque, por exemplo, quando viu os anjos, o Senhor, os anjos e os santos junto com ele, já estava vendo o arrebatamento. Enoque, acho que vou dizer se ele é o primeiro que foi arrebatado até Deus, né? Joel 2,16, olha, esse aqui já algumas pessoas, ó, também falando a mesma coisa, que o noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu camarim. O noivo vai sair da sua câmara, né? Que também é um aposento, da sua casa, do seu tabernáculo, e a noiva do seu camarim. Camarim, vocês sabem o que é camarim, muitos vão saber. Camarim, vou frisar aqui para lembrar. Ó, camarim, irmãos, eu fiz teatro, então camarim é aquela sala que fica atrás das coxias, nos corredores do teatro lá para trás, onde tem os espelhos, né? E todo o material para se fazer, para se arrumar e se preparar com roupas, com traje, com veste, como se fosse um quarto, né? Para apresentar um show, né? Um show ou até mesmo para o casamento, como está escrito aqui, para um casamento, para um encontro, né? Então, o encontro, por exemplo, lá no caso aqui do mundo, aqui, né, em TV, é o camarim, o encontro do artista com a sua plateia, com o seu povo, né, com a sua plateia. Então, é onde ele vai pintar, fazer maquiagem, vai pôr a roupa, ver se está certinho, se está bonitinho, beijar o cabelo, essas coisas todas, sabe? Vai se arrumar. Então, a noiva aqui, ó, ela está se preparando, né, a noiva como igreja, ela está se preparando espiritualmente. Entende? Quando ela se termina de se preparar, ela está bonitinha, do jeito que Jesus gosta, sem mancha, sem nada, e cumpriu o número dos salvos, que é o número que vai se cumprir, não é o tempo em si, que não significa nada, mas o número dos salvos. Aí o que acontece? Daí vem a ordem de chamada, né? Que o noivo, aqui está saia da sua câmara, né? Do seu tabernáculo, do Santo dos Santos, e a noiva do seu camarim, entende? Para o encontro, para o casamento, para as bodas. Então o que acontece provavelmente a noiva já está pronta para o Senhor. Então aqui não sei se refere também ao arrebatamento, mas é um encontro com o Senhor. Se nos ares, aí nós vamos ver mais para frente. Não, mas nós já percebemos isso lá atrás, né, irmão? Advertência para o dia do juízo. Olha as sanfonias aqui que fala. Congregai-vos, ó nação sem pudor. Sem pudor quer dizer sem vergonha, nação liberal. Então existe a nação que está, as nações hoje em dia, né? Mas aqui está falando de uma nação, talvez até a própria nação santa do Senhor, que está ficando sem vergonha, está muito liberal. E a palavra diz lá no Novo Testamento, onde tem a liberdade, muita liberdade, a sensualidade, não tem o Espírito Santo do Senhor. Então essas igrejas que são muito voltadas para a liberdade, Deus quer só o coração. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. O corpo é templo do Espírito Santo. Entende? É santuário do Espírito Santo. Deus não vai habitar num corpo imundo. Entende? Então, ele vai habitar num corpo santo, que se preocupa com o bem-estar do Senhor em nosso coração. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, veja lá. Então, está falando aqui, ó, congregai-vos, ó nação sem pudor, nação sem vergonha, liberal. O 2. Antes que o decreto produza efeito, e o dia passe como uma pradana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Olha só, irmão, Deus está advertindo as pessoas, creio que a igreja, ou as próprias outras nações do mundo todo, né, para buscar ao Senhor. Eu creio mais que a própria igreja, a nação do Senhor, que está com muita liberdade, muita sensualidade, está estão fazendo coisas que não agradam a Deus, vamos dizer assim. Então Deus está chamando a santificação. Esse é o meu entendimento. Vamos lá. 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Olha aqui, tá vendo? Os mansos, Deus está falando com o povo dele mesmo. Buscai vós todos mansos da terra.
aqueles que não gostam de guerrear, de matar, que não são injustos, de justiça, que tendo posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, né, os frutos do Espírito Santo, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Então aquela pessoa que se diz crente, mas tem ódio, tem raiva, tem inveja, tem tanta coisa, tome cuidado, irmãos, está na hora de nós começar a dobrar o nosso joelho e vamos orar, vamos pedir misericórdia do Senhor, orar um pelos outros, para que o Senhor se compadeça de nós e nos restaure a nossa vida, a nossa alma. Que Deus tenha misericórdia de todos os irmãos que estão assistindo e ouvindo esse vídeo e de nós todos. Amém. Aleluia. Os sinais da vinda, que eu coloquei estrela em Belém. Aqui. Faz tempo que eu fiz esse estudo, irmão. A palavra de honra aqui. O senhor sabe, faz mais de 2, 3 anos que eu fiz acho que esse estudo aqui. E de vez em quando eu dou uma enxertadinha, uma arrumadinha nele. Mas faz mais de 3 anos que eu tenho feito esse trabalho aqui, que era para ter feito já. Jeremias 30. Castigo para a nação de Israel e não para a igreja. Ó, veja bem, castigo para a nação de Israel e não para a igreja. Ezequiel 38, 39. Gog e Magog se preparando para a invasão de Israel. Eu quero falar isso aqui, como se preparando. Entende? Eu tenho no meu blog o Oitavo Império. Acho que umas 10, 15 ou 20 até matéria para trás da data de hoje. Eu tenho lá. Eu fiz a tradução de várias notícias, porque eu peguei pelo menos 5 notícias de fontes diferentes da Turquia, só da Turquia ali. Na época, o Erdogan, no que ele foi presidente da Síria, o Erdogan, né? A maioria chama de Erdogan, eu falo Erdogan, não consigo pronunciar Erdogan. Mas ele fez uma campanha política na região toda da Turquia e a região toda ali, convidando todo mundo o mundo muçulmano a se preparar urgente para a invasão de Israel, que é necessário que Israel seja tomado dos judeus. Eles estão se preparando. Eu tenho vídeo lá deles fazendo, não só eu, o vídeo está para todo mundo, disponível para todo mundo na internet, está aí no YouTube. Eles se preparando para a invasão de Israel, entende? Então, que eles têm que fazer o holocausto dos judeus, o maior holocausto de todo o planeta. Então, essa é a conversa, é eles que falam. Eu estou apenas fazendo um breve comentário aqui. É só procurar na internet que você vai achar, não só no YouTube, como também em outros meios de comunicação. Entende? Vários meios de comunicação para o mundo aí, internacional, vocês vão achar essas coisas. Zacarias 9:11. Agora, se veja bem, eu vou voltar, irmão, aqui no Ezequiel. Se eles estavam se preparando já em 2015, eu publiquei essa matéria em 2015, irmão. Em junho de 2015. Foi em maio a campanha deles. Maio, 2 meses antes de maio de 2015. Eu publiquei a matéria em 2015, exatamente. Então, ó, naquela época eles estavam já se preparando. E todo mundo muçulmano naquela época falava muito sobre a invasão de Israel. Muito sobre isso. A conversa era mais ou menos essa nas mídias deles lá, do Oriente Médio e Europa. Vamos lá, Zacarias 9:11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus presos da cova, que não havia água. 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Aqui já está falando praticamente também do arrebatamento, quando Deus vai libertar o povo, né? Os presos, estavam presos, cativos, né? Por causa do sangue, do pacto com o Senhor Jesus, do sangue do Cordeiro. É o meu entendimento, irmão. Pode ser até outra coisa. Esse aqui eu não meditei muito nesse. Eu não fiz estudo profundo nesse aqui. Foi apenas li por cima e daí já coloquei. Pode ser que daí não seja isso, mas eu tenho esse entendimento nesse sentido. O irmão pode comentar depois, nesse caso aqui. E os outros casos todos, né? Pós-arrebatamento com os salvos. Zacarias 14:5. Olha, por que eu coloquei pós-arrebatamento aqui? Por quê? Porque essa frase aqui, o povo está vendo após o arrebatamento. Por quê? Porque o Senhor aparece nos ares, quando o povo fala. Quer ver aqui, ó? Entra lá. Então você, Israel, o povo Israel, a nação Israel, deve fugir. Olha, está falando para fugir. Fugir através do meu vale da montanha, para o vale da montanha que chega até
as áreas, aqui está falando montanha física, né, da terra lá, da nação de Israel. Sim, você deve fugir como você fugiu do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então aqui está falando do cerco de Israel, né, que vai acontecer, né, e alguma coisa vai acontecer, então ele pediu para o povo fugir. Assim o Senhor meu Deus virá, olha lá, ó, assim, né, ó, os dias de Judá, assim o Senhor meu Deus virá, e todos os santos são os que estão com ele, Jesus Cristo. Entendeu? Assim o Senhor meu Deus virá, né, e todos os santos aqui eles estão vendo, a nação de Israel está lá, e Deus aconselhando eles para fugir de Israel, para se esconder através dos montes, e ao mesmo tempo está orientando que assim o Senhor meu Deus virá com todos os santos, que são os que estão com ele, porque já subiram, já estão com o Senhor nos ares. Olha, vai vir quem? Eles vão ver todos os santos com eles. Não vem da onde? Tem que vir do céu, Jesus vai vir do céu, porque até então Jesus não chegou até Israel ainda, né? Eles vão ser cercados, sitiados Israel, e Jesus vem para guerrear e combater, e todos os santos, né, virão com ele, estarão com ele, com Jesus Cristo. Ele não vem sozinho, ele vem com os santos. Aí você vai ver a palavra santo, aquele que é consagrado, aquele que é separado. Olha, quem que é consagrado e separado? Senão aqueles que recebem Jesus no coração, que nasce de novo, se torna filho de Deus. Esses são separados para Deus, um povo separado, nação eleita. Tem tantas referências na Bíblia que vai demonstrar isso, irmãos. Que os povos santos são aqueles que são consagrados, separados para Deus, santificados pelo sangue de Jesus, que é o único que pode santificar o ser humano é através do sangue de Jesus. Que Deus virá e todos os santos estão com ele. Então tá, este reconcilia com o Salmo 50, né? Eu estou fazendo esse comentário aqui, ó. Então este reconcilia, faz tempo que eu fiz, irmãos, que nem eu estou lembrado do que eu fiz. Este reconcilia com o Salmo 50, 4, 5, Isaías 13, 3, 4 e com Joel 2, 15 e 16. Todos eles se encaixam perfeitamente. Então, o que está escrito aqui em Zacarias, capítulo 5, esse trecho aqui, você vai ver também nesses outros lugares, que vai reconciliar, que dá o mesmo entendimento, a mesma ação, entendeu? Que é sobre que o povo já estão com Deus, quando Deus quando o povo for receber a grande tribulação, ou Israel for atacado, né, for sitiado, né, por Gog e Magog. Vamos lá. Então vamos lá, Salmo 50. Eu vou chegar só até aqui, mano. Depois eu vou parar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Daí eu vou continuar a partir de Filipenses, né? Tem muita coisa aí, irmão, ainda para nós. Vai dar acho que uns 3 ou 4 vídeos. Tem muita coisa. Eu vou colocar então esse vídeo como arrebatamento 1, arrebatamento 2, arrebatamento 3, tá? E vai assim por diante, quantos o vídeo der. A gente vai falar isso. Vamos lá. Salmo 50, 4 e 5. Intima, ó céus, lá em cima, e a terra, para julgar o seu povo. Congregai-vos, congregai os meus santos para mim. Então, ó, Deus está chamando para congregar os santos para ele. Congregar e se reunir, né? Fazer uma reunião. Provavelmente os anjos vão pegar os santos para congregar em algum lugar com Deus. Aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Qual? Por meio do pacto. O pacto é uma aliança, entende? Que é a aliança através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o sacrifício através da oração, do louvor, né? O sacrifício diário e contínuo, que é a oração dos santos, né? Hoje, por exemplo, você vai ver, no mundo inteiro está se orando, e cantando e adorando a Deus ao mesmo tempo. No mundo inteiro, nunca para um segundo de o Senhor ser adorado e exaltado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Sacrifício contínuo. É o que acontece hoje na Terra, através de todos que estão em volta do planeta inteirinho. Entende? Todo dia, toda hora, todo minuto, há milhões de pessoas adorando, exaltando o nome do Senhor nesse momento. Você está aí, está tendo culto, está tendo cruzada, está tendo retiro, está tendo todo tipo de trabalho evangelístico no planeta, num lugar ou no outro do planeta, sempre vai estar acontecendo. Então, o sacrifício contínuo, aleluia, que o Senhor, pela sua grande sabedoria, amor, poder, fez
através das nossas vidas, da sua vida, meu irmão, minha irmã, da sua vida. Isso é um motivo de a gente estar de noite louvando e glorificando a Deus, todo segundo da nossa vida. Aleluia. Mas você sabe, irmão, a palavra diz que ele vai ser interditado. Eles vão impedir do cristão orar, do cristão glorificar o nome do Senhor Jesus. E eles vão impedir exatamente o que eles começaram em 2014, lá no Iraque. Ou nega Jesus ou morre. Então vai ser um dia que vai eliminar, não vai ter mais. Pelo menos essa é a vontade deles. Agora Jesus falou que os dias foram abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Irmãos, eu vou parar por aqui, nesse versículo aqui, né? Congregais, meu santo para mim. É o mesmo que Mateus, ó. É o mesmo que também está em Mateus 24, 31. Ele tem, como é que se diz? Esse do Salmo 54, do Salmo 54, 5, a mesma mensagem, vamos dizer, por trás do Mateus 24, 31, que pode ser o arrebatamento, que pode ser separar o homem, né? Os cristãos para Deus. Os anjos catar nos quatro cantos da terra ao mesmo tempo e reunir para ele, para julgar o seu povo. Então tá aí, irmão. Que Deus abençoe os irmãos, e eu peço para os irmãos que assistam o outro, que os outros vai ter bastante revelação também, vai ter bastante ensinamento que não é comentado nos trabalhos de escatológico, e nem sempre a maioria dos versos que eu vou colocar aqui, para a gente refletir, para a gente, vamos dizer assim, meditar, né, e aprender também, né? Nem todos é comentado nesses trabalhos de arrebatamento aí, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, e aí, siga daí no próximo vídeo, tá? E eu pedir aos irmãos encarecidamente que passe isso aí para outros irmãos, divulgue, compartilhe o máximo que puder na sua igreja, né? Se os irmãos quiserem, eu vou deixar esse arquivo, tudo que eu escrevi aqui, irmão, eu vou deixar para os irmãos baixar o link. Não tenha medo, que não vai ter vírus. Tudo que eu estou mostrando aqui, essas páginas no Word, eu vou colocar, vou compactar eles, claro, tem que compactar para ficar fácil de trabalhar, e vou colocar um link para o irmão baixar, para o irmão usar nas igrejas, irmãos. Que os irmãos sejam abençoados por isso, e que os irmãos possam abençoar muitas pessoas através disso, irmãos. Os irmãos podem melhorar, tá, irmãos? Pode melhorar, não tem problema. O que é meu é teu, meu irmão. O que é meu é teu. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Compartilhe e ajude a divulgar esse trabalho. Não para a minha glória, para a minha alegria, não, mas para a alegria, principalmente para a glória do Senhor Jesus. E para a alegria daquele que entender e que buscar o Senhor. E for salvo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.